E aí, guardião, bem-vindo a mais uma sexta-feira. Como é que você tá? Como é que foi sua semana? É um prazer estar com você aqui hoje na nossa sexta-feira live aqui dos Guardiões. A gente está pensando em mudar o formato, fazer diferente desse jornal, então talvez essa seja uma das últimas que a gente faz esse formato jornal. Mas hoje o nosso programa vai ter muita coisa especial, vai ter entrevista, o Martin, que é o nosso entrevistador oficial, vai estar liderando o momento da entrevista. A gente vai ter mais uma história missionária, o Leandro, guardião especial, trouxe uma história missionária 2012, uma história missionária muito legal pra gente, do David Livingstone, o primeiro missionário americano ali entre os indígenas lá dos Estados Unidos. Cara, que top a história dele. Mas, gente, a gente está vivendo coisas novas no nosso ministério. A gente está fazendo e vivendo e cada vez coisas diferentes. A gente vai ter daqui a pouco uma programação no sábado à tarde, que daqui a pouco você já deve ficar sabendo. A gente vai ter os cultos do domingo. A gente está com uma série nova no nosso programa de culto. A gente falou, até domingo passado, nós falamos sobre escolas de heróis. E a gente terminou com o maior herói de todos, que era Jesus. Então a gente teve esse tempo de falar desse grande herói que era Jesus e de todos os outros heróis da Bíblia que a gente falou. E esse domingo a gente vai começar um novo quadro, uma nova caminhada. Se liga aí na imagem que vai aparecer aí na tua tela. Essa é a imagem que a gente vai usar e esse é o tema que a gente vai falar. Terminando a corrida. O importante não é começar, gente, mas sim terminar. Como é que a gente vai terminar? Tantos heróis, tantas pessoas que a gente vê que às vezes começam uma caminhada, fazem as coisas certas, mas se perdem no meio do caminho e não terminam bem. E não terminam de acordo com o que Deus tem para eles. Sansão é um grande exemplo disso na Bíblia. Ficou curioso? Todo domingo, às 9 horas e às 10h45, o nosso culto presencial. Tem sido um tempo abençoado lá na IBB2. Você é o nosso convidado, inscrição pelo aplicativo. Mas presta atenção. Pega o link dessa live que você recebeu, pega aí pelo YouTube, pega da maneira que você conseguir e compartilha com a galera, compartilha com seus amigos da escola, compartilha com a galera do seu PGM, compartilha com os seus primos, seus sobrinhos, seus tios, seus pais, para todo mundo, pra galera vir e ter esse tempo junto e especial dos Guardiões, esse tempo que é tão gostoso nas nossas sextas-feiras, que a gente tem gostado tanto. Vai lá, galera, pega o link e chama todo mundo pra curtir, gente, porque, cara, é a oportunidade que a gente tem às vezes de aprender alguma coisa nova, de ver coisa divertida, de ver coisa engraçada. Não perde essa oportunidade. Pega o link e manda pra todo mundo. Valeu? Então, galera, a gente vai ter um tempo especial de entrevista agora. O nosso entrevistador oficial, Martin, tá lá ao vivo e ele vai conduzir esse tempo de entrevista que ficou muito legal. Pega um caderno, pega uma caneta, anota, porque a gente vai aprender muita coisa importante e interessante nessa entrevista. Não é só para ficar dando risada, também vai ter a parte engraçada, vai ter de tudo. Teve até um convidado especial e diferente nessa entrevista. Martin, tá com você? Como é que tá aí, cara? Muito obrigado, João. E hoje eu vou ter a honra de entrevistar o ministro Fidelis. E aí, tudo bem? Sim. Vamos lá, então. Então, hoje eu tô aqui para te entrevistar e a gente vai fazer umas perguntinhas e você só responde. Bora lá. Há quanto tempo você tá participando do Ministério das Crianças? Há quanto tempo você tá nesse cargo aqui na igreja? Olha, eu assumi em fevereiro do ano de 2020. E eu brinco sempre que eu assumi e o ministério sumiu. Porque no dia 15 de março trancou tudo, acabou, não existia mais Ministério Infantil, pelo menos como ele existia antes. Sim. Né? E aí a gente teve que reformular tudo nesse tempo de pandemia. Então, para mim, foi um desafio do tamanho do mundo, né? Chegar e daí já mudar tudo. Exatamente, ter que mudar tudo e adaptar tudo para essa nova realidade. Sim. Né? E você acha, assim, na criação dos pais para os filhos, o que você acha que é o maior problema que os pais têm que enfrentar?
assim, nas crianças hoje em dia? Olha, é assim, o mundo está muito atrativo, entendeu? Tem muita coisa muito legal, né? Tem os YouTubers, tem jogos, tem muita coisa muito legal por aí. Não é ruim, não, é qualidade boa mesmo. Só que o conteúdo aí sim é o problema, Sim. né? Então eu acho que o maior desafio para os pais hoje, para as famílias hoje, é entregar ou disponibilizar para as crianças um conteúdo que realmente seja interessante. Sim. E aí que entra o Ministério Infantil, né? Tentando disponibilizar isso da parte espiritual, digamos assim, né? Sim, o Ministério chega lá e também mostra o que a criança tem que ver, e não... Exatamente. Porque com a internet, a criança pode ver qualquer coisa. Exatamente. É só meio que botar ali quantos anos você tem, 23, enquanto a criança tem 5, e Exato. daí ver qualquer coisa. Exato. Agora, outra pergunta. Qual a importância da igreja na vida da criança? A igreja é fundamental. Igreja, corpo de Cristo, não Sim. Eu penso assim, existe essa nova situação que a gente vive de uma igreja online, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente está disponibilizando um material que vai ser transmitido e as crianças por aí, de repente até em outro país, vão poder estar Sim. assistindo a gente. Mas a importância da igreja é fundamental no quê? Digamos assim, no ajuste ou na contribuição para o reino espiritual, para os assuntos espirituais, digamos assim. Entendeu? Então, assim, os pais são os primeiros discipuladores dos seus filhos, mas a igreja, como corpo de Cristo, tem um papel fundamental na comunhão das crianças com outras crianças e outras famílias que também estão buscando a Deus. Sim, que deve ficar muito melhor a criança ter outra criança Com que certeza. entende o que ela entende. É isso aí. Agora vamos ir para outra pergunta. Você tem alguma história engraçada com todo esse tempo que você andou trabalhando com crianças? Olha, tem muita coisa engraçada, tem muita coisa interessante assim que a gente pode estar pensando aqui. Mas, por exemplo, teve uma situação em que a gente chegou e o pai chegou bastante atrasado, né? Ou ele estava no culto, eu não sei exatamente como é que foi a situação, aonde é que essa criança estava. E faltavam só 15 minutos para encerrar o culto. E o pai queria trazer o filho para colocar ali no Ministério Infantil. E a gente explicou, só, olha, está quase encerrando e tal, né? Será que não... né? Vamos deixar para o domingo que vem, aí o senhor traz um pouco antes e tal. A criança me chamou e falou assim, você não está querendo que eu entre? Eu disse, não é isso, vem cá, vamos entrar e tal. Então foi meio engraçado, que a própria criança, e era pequenininho, sabe? Devia ter uns 4 aninhos, assim, e deu uma intimada de dedo em riste, sabe? De dedo em riste, assim, pra mim, e falou assim, olha, eu quero entrar e tal. Aí a gente recebeu, claro, com muito amor. Sim, ela deve ter achado que não queriam aceitar exatamente ela. Assim. Exatamente. Foi culpa do pai, viu? Culpa do pai, a criança não tinha culpa, não. Pedrinho, tudo bem? João, tudo bem? Lucas? Não, sai. É por aí. Agora vamos para outra pergunta. Qual a importância, agora que a gente falou da igreja, mas agora qual a importância da família na criação da criança, em tudo, na vida da criança? Ô Martinho, eu falei agora há pouquinho para vocês que o primeiro discipulador dos filhos são os pais, não é? A igreja, digamos assim, o Ministério Infantil, ele tem ali 1 hora, 2 horas por semana disponível com a criança. Aí o videozinho que a gente envia, de repente a criança fica lá uns 30 minutos vendo. Mas a família fica horas e horas e horas, né? Claro que todos têm as suas atividades, mas é muito mais tempo. Então é importantíssimo que a família tenha, primeiro, uma convivência muito boa, né? E isso junto com Jesus Cristo ali no lar, né? Uma família sem Cristo é uma família perdida. Mas a gente precisa muito que a família se associe à igreja para que essa questão espiritual seja muito forte. Então, isso é fundamental. Pais, vocês são os primeiros discipuladores dos seus filhos. Sim, porque a criança, quando ela é pequena, ela busca como exemplo a pessoa que vive com ela. Então, com certeza. Se desde cedo o pai ele sempre ficar indo para a igreja, vendo coisa da igreja, a criança vai olhar e falar, eu também tenho que fazer isso, né? A criança, ele é um espelho do pai. Sim. Ele é um espelho da mãe.
Não é à toa que as crianças, as menininhas, né, ficam lá passando o batom, os meninos querem ali colocar ou a farda do pai, ou o sapato do pai, ou então querem fazer a barba. É perigoso, não faz isso não. Mas assim, é muito frequente a imitação. Sim. Só que, Martin, é muito importante e eu quero ressaltar uma coisa muito importante. A criança também imita o que é errado. Se o pai falar palavrão, não adianta criticar a criança quando ela falar também. Se o pai agir com violência ou assim, no trânsito, né, com reações explosivas, a criança também vai ter reações explosivas. É uma atitude de imitação. Sim. Ele já vai ficar bem no coração dela, meio que, faz isso aí, então eu também posso fazer, né? Exatamente, é por aí. Então, outra pergunta. Uma pergunta que não nos quer calar. Quem você acha que ganharia uma queda de braço? Você ou o pastor Mateus? Eu? Isso aí tá certo já. Isso aí, ele nem arrisca tentar comigo, porque fatalmente ele, né, sairá envergonhado da situação. Então, Mateus, não precisa tentar, não. Fica de boa, né? Já estamos certo, eu ganho. Já deu o aviso aí, Mateus, então ele se garante. Então, agora outra pergunta. Qual a importância das crianças obedecerem o pai, da obediência aos pais? Os pais são a primeira autoridade que uma criança recebe, certo? Sim. Se ela tiver consciência de que precisa obedecer os seus pais, logicamente, ela vai obedecer a Deus e vai obedecer às autoridades. Não vai ser estranho para ela quando ela for inquirida por alguma autoridade policial, ou seja, qualquer outra coisa, ou um professor. Por quê? Porque ela vai ter entendido isso dentro de casa com seu pai, com a sua mãe. Importante, a obediência aos pais, que já na Bíblia sempre fala que Exatamente. obedecer aos pais é uma coisa extremamente importante. É o primeiro mandamento com promessa, né? Obedece teu pai e tua mãe para que te vá bem. Então, e para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Então, quer dizer, ele tem uma, digamos assim, uma ordem, mas também tem uma promessa atrelada a ela, né? E isso é maravilhoso. Sim. E aqui, quando a gente estava se preparando, eu ouvi falar que você trouxe um amigo hoje com você. Exatamente, ele está até escondido aqui. Vamos trabalhar? Vamos. Como é que é? Vai ficar aí atrás? Hã? Vamos, então vamos. Eu trouxe aqui o meu amigo Zico. O Zico? É isso aí. Olá, tudo bem, Martin? Olá, criançada, tudo beleza? São adolescentes, né? Não pode chamar de criança? A gente já é praticamente adulto, né? Com essa idade. Praticamente? Como que é um praticamente adulto? Porque eu, pelo menos, me considero adolescente. Então tá bom. Vamos lá. Qual que é as perguntas? Agora a gente vai fazer umas perguntas pra você. Vamos fazer uma brincadeira com você. Você gosta de brincadeira? Vamos lá. Ó, eu vou te fazer perguntas e você vai ter que responder com, no máximo, 3 palavras, ok? Ok. Então, vamos fazer assim. Churrasco ou feijoada? Um churrasco. Churrasco? Prefiro feijoada. Pra mim. Qual o seu hobby favorito? Jogar bola. Jogar bola, você gosta? É claro, até meu nome é Zico. Qual o seu maior medo, Zico? Barata. Barata? Eu morro de medo de barata. Nossa, também morro. Muita gente morre por aí de medo de barata, ok? Você prefere inverno ou verão? Verão. Verão? Dá pra jogar bola, dá pra brincar, dá pra se jogar na piscina, dá pra ir pra praia, dá pra fazer um monte de coisas. Importante. Qual o seu texto favorito da Bíblia? O meu texto favorito é Atos 1 e 8. E qual o seu esporte favorito? Eu acho que é futebol. É, futebol, já falei. Mas você gosta de outros esportes assim? Eu gosto de ping-pong também. Ping-pong? É, muito legal. Mas e no futebol e no ping-pong, você é bom? Futebol de ping-pong? Não. Futebol e no ping-pong, você é bom? Eu achei que tinha uma modalidade nova que eu não sabia. Então, não, eu sou mais ou menos assim. Eu jogo, mas não tenho assim tanta habilidade, entendeu? O importante é se divertir, né? Claro. Outra pergunta aqui. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é o de leite. Eu gosto muito do sonho de doce de leite.
Eu tô brincando. Eu sou um boneco, eu não tenho um sonho, mas é assim. Eu gostaria muito que as crianças assistissem todos os vídeos que a gente faz lá na EBD, sabe? É muito legal. E vocês também, juniores, também podem assistir, não tem problema. E se você tem um irmão, se você já vê, mas seu irmãozinho menor, não sei, não vê, já fala aí pra ele ver. Isso mesmo. Então, outra pergunta aqui, vamos ver. Qual o seu personagem favorito da Bíblia? O personagem favorito da Bíblia é um herói, o Sansão. Ele era bem fortão, sabe? Ele fez umas coisas meio erradas e tal. Ele andou fazendo umas coisas que ele não devia. Mas depois ele se consertou com Deus e foi muito legal. Sansão também ele era bem forte, né? Muito, 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 muito. Então você quer ser Sansão? Eu acho que não, eu acho que... Porque o final dele também não foi muito legal, né? Ele acabou morrendo e tal. Mas pelo menos ele obedeceu a Deus no final da vida. É, que todo mundo tem que fazer, não só no final da vida, mas na vida toda. Na vida toda. Então, a gente não tem aqui mais umas... Então, a gente não tem mais perguntas. Eu tenho pergunta. Você tem pergunta pra mim? Sim, E claro. qual? Os papéis trocados. 8 vezes 8. 8 vezes 8 é igual a Demorou. 64. Demorou! Tô brincando. Era só isso, então. Beijo, até depois. Tchau. Cara, que legal essa entrevista do Martin, hein? Teve o Zico, convidado especial. Cara, me dei muita risada. Achei muito divertido o Zico, as histórias, os medos que ele falou que ele tinha medo de barata. A gente falou um tempo atrás sobre medo. Você tem algum medo, guardião? O Zico compartilhou ali o medo de barata que ele tinha. Acho que bastante gente tem medo de barata, né? Não sou só eu. Não é só o Zico, mas é um monte de gente. Que engraçado ouvir a história do Fidelis também, falando da criança de 4 anos apontando para ele e falou: "Você não quer que eu entre?" Enfim, obrigado Fidelis, obrigado Martin por essa entrevista incrível, gostei demais. E gente, antes da gente ir para a história do Leandro, que ele vai contar pra gente sobre o David, o missionário americano, é sempre bom lembrar que a gente aprende essas histórias para entender como Deus cuida da gente. Se a gente cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. A Bíblia fala em Mateus que nós somos chamados para falar de Jesus, para levar, para batizar pessoas, para discipular pessoas. Se nós cumprirmos esse chamado e andarmos no caminho de Jesus, Jesus vai nos levar a grandes lugares e Jesus vai abençoar e cuidar da gente. E essa é algo muito forte na história e na vida do David. Mas o Leandro vai contar um pouco mais dessa história para vocês. O Leandro está lá ao vivo nos Estados Unidos para contar a história desse missionário tão importante. Leandro, tá na escuta? Tá com você. Boa noite, João. Meu nome é Leandro e hoje eu vou contar a história do David, que foi um dos primeiros americanos a pregar para os indígenas nativos dos Estados Unidos. A história de David nos mostra muito sobre o cuidado de Deus. Aos 14 anos, ele infelizmente perdeu seus pais. Aos 19 anos, enfrentou uma depressão profunda, mas buscou em Deus respostas. Ele lia a Bíblia 2 vezes por ano. David se esforçou muito para aprender a linguagem dos indígenas e lutou várias doenças, como a tuberculose, mas sempre confiando e entregando tudo a Deus. Por causa de suas orações e persistência em buscar a Deus, mesmo em meio a dificuldades, ele inspirou milhares de outros missionários, além de levar Jesus para milhares de indígenas ainda não alcançados. Beleza, então, João, eu sou o Leandro e essa é a história de David. Fica com você.
Legal, Leandro. Muito obrigado por essa reportagem, por contar essa história pra gente. Foi muito top, muito divertido, muito legal. O Leandro mandou super bem. Se você, guardião, quer participar e ser um correspondente nosso, ser um correspondente contando histórias, fazendo devocionais, manda mensagem pro seu pai falar com o seu conselheiro e o conselheiro falar com a gente. Eu acho que é o jeito mais fácil de você estar aqui também participando do nosso momento, da nossa live dos Guardiões. Gente, para acabar, antes de acabar, eu só queria trazer algo que Deus tem colocado muito no meu coração, que é sobre frutos. A gente viu o Fidelis falando sobre a importância de ter uma vida com Deus, a gente viu o Leandro falando tudo que Deus fez na vida do David, salvou ele da doença, salvou ele da depressão. A Bíblia fala em Gálatas que a presença do Espírito Santo, guardião, se você aceitou Jesus na sua vida, você um dia fez essa oração, o Espírito de Jesus vive dentro de você. O Espírito de Jesus está dentro do seu coração, está dentro do meu coração, está dentro do seu coração. E deixa eu te falar uma coisa muito especial. É impossível esse Espírito tá aí ou tá aqui dentro e isso não produzir mudança. Algo vai acontecer, alguma coisa vai ser gerada. A gente aprende em Gálatas 5 que frutos são criados no nosso coração, no nosso jeito de ser. Por que será que Paulo usa essa palavra frutos? É porque ele gostava muito de fruta? É porque ele estava com isso na cabeça, estava comendo estava na moda? Ele queria nos ensinar alguma coisa por usar essa palavra. Ele queria nos ensinar que aquilo que o Espírito Santo, o Espírito de Deus faz aparecer na nossa vida, quando a gente aceita Jesus, é fruto de uma semente. Essa semente é o Espírito Santo na gente. Então a gente vai ter os frutos lá que são entre os 9, amor, paz, bondade. Guardião, pensa na sua vida, paciência, humildade. Pensa na sua vida, guardião, se você não tem essas coisas que aparecem e são geradas, a gente tem que começar a pensar, puxa, será que minha vida está dando frutos bons? Ou será que minha vida está dando frutos ruins? Qual a semente que eu tenho no meu coração? Aceitar Jesus gera mudança, gera transformação. Será que a gente é o mesmo guardião que a gente era quando a gente entrou no Ministério dos Guardiões? Será que a gente é o mesmo guardião que a gente era quando a gente acabou de aceitar Jesus? E esse fruto, assim como o fruto da terra, uma árvore, é algo que vai crescendo. Não significa que de um dia para o outro você vai ser o cara mais amoroso, você vai ser o cara mais pacífico, você vai ser o cara mais humilde. Mas é algo que, pelo poder e ajuda de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, é algo que vai crescendo na nossa vida. Pouco a pouco, gradualmente, até o momento que nós nos transformamos em pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Gente, se a gente ama Jesus, isso gera algo na gente. Isso gera algo no nosso coração. Será que eu obedeço meus pais da mesma forma? Será que eu colo na prova? Como que eu sou na escola? Como que eu sou com os meus amigos que não são da igreja? Será que o fato de eu e você falarmos que aceitamos Jesus, isso gera alguma coisa? Isso significa alguma coisa? Isso muda alguma coisa no nosso coração, guardião? Queria deixar esse pensamento para que você parasse hoje e pensasse, será que o fato que eu aceitei Jesus mudou alguma coisa na minha vida? Se não, a gente tem que orar para que mude de verdade, para que o Espírito Santo entre de verdade no nosso coração. Se você ainda não fez essa oração de aceitar Jesus no seu coração, para ser esse cara que vai cuidar, que vai guiar, que vai abençoar você, a sua família, manda mensagem para o seu conselheiro, manda mensagem para mim, para o pastor Mateus. A gente quer orar, a gente quer conhecer você, a gente quer te trazer mais perto, fazer um discipulado. Guardião, que tempo abençoado nessa sexta-feira, tem sido um tempo muito legais. A gente vai ficando por aqui no nosso programa, mas domingo tem culto
Sexta-feira que vem tem live, não perde esse tempo, tem sido um tempo muito legal. O Guardião compartilha, manda para todo mundo e tamo junto, beleza? Vamos orar, gente? Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa live, Jesus. Muito obrigado por cada guardião que esteve aqui com a gente. Abençoa todos os guardiões do nosso ministério, Deus, as famílias. Esteja com cada um nessa noite e nesse fim de semana, Pai. Em nome de Jesus, amém. Valeu, gente! Não se esqueçam, aceitar Jesus e viver com Jesus gera frutos no nosso coração, frutos bons. E aí, será que você tem gerado frutos? Valeu, até a próxima!